E aí, pessoal que nos acompanha aqui na página Sala de Trânsito, vamos para mais um vídeo da série Sua Dúvida. Quando o seu questionamento ele merece uma explicação um pouquinho mais detalhada, então a gente transforma essa sua dúvida aqui em vídeo, tá certo? E aí no final eu explico como é que você faz para você mandar a sua dúvida aqui para o canal, para a gente tentar produzir esse conteúdo em vídeo, ok? Então, olha, vamos para a dúvida do vídeo de hoje. Olha, a pergunta é a seguinte, pergunta do Paulo André. Como funciona a multa por excesso de velocidade? Quanto maior a velocidade, maior é a multa? É isso? Olha, bora lá. Aqui é o seguinte, antes de mais nada, né, é preciso saber que existe na legislação de trânsito, tá certo? Lá no artigo 61, os limites de velocidade nas vias, ok? No caso das chamadas vias urbanas, nós temos aqui os limites de velocidade a depender do tipo da via. Por exemplo, numa via de trânsito rápido, a velocidade máxima é de 80 km por hora. Numa via arterial, a velocidade máxima ali vai ser de 60 km por hora. Numa via coletora, a velocidade máxima vai ser de 40. E numa via local, a velocidade máxima vai ser de 30 km por hora. Um detalhe importante, essas velocidades elas se aplicam quando não houver sinalização regulamentadora de velocidade, ou seja, não tem placa. Se tiver uma placa dessa aqui, por exemplo, estabelecendo que numa via arterial, que a máxima é 60, sem sinalização regulamentadora de velocidade, a máxima é 40, então a placa, a sinalização de regulamentação é que vai prevalecer. Você obedece à placa. E nós temos também as chamadas vias rurais, não é? Que são as estradas e as rodovias. Nas estradas, que são aquelas sem pavimentação, a velocidade máxima é de 60 km por hora, quando não houver placa estabelecendo uma velocidade máxima. Já nos casos das rodovias, depende. Ó. Se for numa rodovia de pista dupla, os automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas vão transitar ali a no máximo 110 km por hora. Se for numa rodovia de pista simples, 100 km por hora. 110 pista dupla, 100 por hora pista simples. E os demais veículos, 90 km por hora. Essa é a velocidade máxima permitida para os veículos quando não existir sinalização regulamentadora de velocidade, que é possível que você esteja num trecho de rodovia, de pista dupla, com automóvel, mas tem uma placa dizendo que a máxima vai ser 60 km por hora, ok? Outro ponto importante que você precisa saber aqui, olha, nós temos uma norma que trata da questão de velocidade, que é essa resolução aqui, ó, resolução número 798 de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN. Ela substituiu a norma anterior que tratava do tema, que era a resolução número 396 lá de 2011. Essa resolução 798, ela entrou em vigor em 1º de novembro de 2020 e trouxe regras ali sobre a fiscalização de velocidade. Dentre elas, trouxe uma regra em relação a, um excesso ali permitido, né? Um excesso possível, uma margem de erro, uma margem de tolerância ou um erro admissível na legislação, considerando aí critérios metrológicos, tá certo? Então, ó, levando em consideração que a velocidade máxima é de 100 km por hora, e isso você vai encontrar lá no anexo 3 dessa resolução, todo trecho de via cuja velocidade for menor que 100 por hora, a margem de erro ou de tolerância, como queiram, ela é de 7 km por hora. Se a velocidade for maior que 100 por hora, ela é em média de 7%. Só que lá tem uma tabelinha completa, que você vai ver cada velocidade medida e cada velocidade considerada, como é que funciona, tá bom? Então, ó, a título de exemplo aqui, imagina que um trecho de via qualquer, vou pegar esse gancho dos 60 aqui, ó, o trecho de via aqui, a velocidade máxima seja 60 km por hora. Se é 60 km por hora, então nossa referência vai ser 7 km aqui para fins de margem de erro. Então imagina que o sujeito passou aqui, digamos, a 65 km por hora. Isso é o que se chama de velocidade medida, foi quanto o equipamento pegou. Aí, menos 7, que é a margem de erro, a margem de tolerância, ficou quanto aqui? Ó, 58. Isso é o que se chama de velocidade considerada para todo o efeito legal. Então, como ele está abaixo aqui do limite, não houve infração. Agora, imagina que a velocidade medida aqui foi 69 km por hora, menos 7, que é a margem de erro, deu 62. Ficou dentro do limite? Não. Nesse caso aqui houve infração. Agora, qual é a infração? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. As infrações de velocidade, elas constam no artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro, tá certo? No inciso 1, nós temos a infração para aquela pessoa que excede a velocidade máxima para o local
em até 20% além do permitido. O que é isso? Eu vou colocar aqui 50 por hora, uma placa de 50 com o radar, só para ilustrar. Se o sujeito passou, já descontando a margem de erro, a 60 por hora, por exemplo, então perceba que esse cara está até 20% além do permitido. Então ele cometeu a infração do inciso 1. Essa infração do inciso 1, ela é uma infração de natureza média, tá certo? Ela é uma infração de natureza média. Vão ser registrados ali 4 pontos no prontuário do infrator, além de uma multa de R$ 130,16, ok? Segunda situação, é o sujeito que excede o limite máximo permitido, passando dos 20% até 50%, além do permitido. Seria o cara que está a 50, passou a 70 km por hora. Isso já descontando aqui a margem de erro, tá certo? Vamos pensar que ele passou a 77, menos 7 ficou 70. Aí ele está de 20 a 50% além do permitido. Porque veja, ó, ele passou a mais de 50, só que excedeu um pouquinho mais. Ou seja, ele está acima de 20%, mas menos de 50%. Nesse caso, a infração é de natureza grave, ok? São 5 pontos aqui no prontuário e uma multa de R$ 195,23. No inciso 3 aqui, ó, é o sujeito que excede a velocidade máxima permitida para o local em mais de 50% além do permitido, ok? É o cara aqui que passou de repente a 80, ou está aqui 85 km por hora, por exemplo. Ou seja, a máxima era 50, ele passou a 85, mais de 50% além do permitido. Nesse caso, a infração ela é um pouco mais severa, ela é gravíssima. Não tem registro de pontos, porque nesse caso a lei prevê a suspensão do direito de dirigir pelo período de 2 a 8 meses para esse condutor aqui. E a multa é uma gravíssima vezes 3, ou seja, ela vai custar R$ 880,41, porque você excedeu a máxima em mais de 50%. Isso vale para qualquer velocidade, viu, pessoal? Imagina lá que a máxima ali fosse 40, ó, 40 por hora. Se esse cara passar a 65, já descontando a margem de erro, ele está a mais de 50% além do permitido. Da mesma forma que se você está num trecho em que a máxima é 80, se esse cara passar aqui a 125 km por hora, já descontando aqui a margem de erro, esse cara está a mais de 50% além do permitido, ok? Agora, regras ali sobre a fiscalização e tudo mais você encontra na resolução número 798/2020 que eu lhe falei, lá do CONTRAN. E aí, respondendo objetivamente a questão do Paulo, que mandou, quanto maior é a velocidade, realmente maior é a punição. Se você ficou com dúvida, fique à vontade, deixe nos comentários, se você concorda com algo, discorda, fique à vontade. E se você quiser mandar a sua dúvida, manda para esse endereço aqui, ó, saladetransito.com/contato. Tem um formulário, você manda a sua dúvida e diz que gostaria de ver ela sendo respondida em vídeo aqui no canal, que a gente tenta responder para você. E se você quiser, lá também tem contato via WhatsApp, você pode, caso queira, né, mandar a sua dúvida em vídeo. Manda que a gente exibe aqui no canal a sua dúvida e em seguida a gente responde aqui dessa forma, de maneira um pouquinho mais detalhada para você. Ok? Agradeço muitíssimo a você que me acompanhou, um grande abraço e até a próxima.